De onde vem a massa das partículas fundamentais que formam tudo o que a gente conhece? Essa pergunta é, sem dúvida, um dos maiores quebra-cabeças que a física enfrentou no último século. E hoje a gente vai mergulhar fundo na resposta, explorando a teoria e a descoberta de um dos pilares do nosso entendimento do universo, o campo de Higgs. Então, qual o nosso caminho? Primeiro, vamos entender qual era exatamente o problema que tirava o sono dos físicos. Depois, a gente vai construir a solução teórica, passo a passo, ver como essa ideia foi finalmente confirmada nos experimentos. E, por fim, olhar para o futuro, para as novas perguntas que essa descoberta incrível acabou levantando. Pois é, tudo começa com um conflito, uma contradição séria mesmo, entre uma teoria matemática de uma elegância absurda e aquilo que os experimentos mostravam na prática, na vida real dos laboratórios. E aqui estava a crise. De um lado, tínhamos a teoria que unifica as forças eletromagnética e fraca. Ela é baseada num princípio poderosíssimo chamado simetria de Gauge. E a previsão era clara. As partículas que transmitem a força fraca, os bósons W e Z, deveriam ter massa zero, ponto final. Só que do outro lado, os dados experimentais mostravam o exato oposto. Eles não só tinham massa, como eram pesadíssimos. Essa era a questão que não queria calar. A teoria funcionava perfeitamente para o fóton, que de fato não tem massa. Mas para os bósons W e Z, alguma peça estava faltando no quebra-cabeça. Era preciso encontrar um mecanismo físico novo, algo que pudesse explicar como eles ganhavam massa, mas sem quebrar toda a estrutura da teoria, que era um sucesso em todo o resto. Bom, a solução para esse impasse veio de uma ideia teórica simplesmente genial. Um conceito que, à primeira vista, pode parecer meio estranho, meio contraintuitivo, mas que hoje é absolutamente central para a física moderna: a quebra espontânea de simetria. A ideia aqui é a seguinte, e isso é o ponto-chave. Uma coisa são as leis da física, as equações. Elas podem ser perfeitamente simétricas. Outra coisa bem diferente é o estado real do sistema, o estado de menor energia possível, que a gente chama de vácuo. Esse estado final não tem a obrigação de ter a mesma simetria bonita das leis originais. Para entender isso, a analogia do chapéu mexicano é perfeita. Imagina uma bolinha de gude no topo do chapéu, bem no centro. Ali é o ponto mais simétrico de todos, mas também é instável. A bolinha não vai ficar parada. Ela vai rolar para baixo e vai parar em algum ponto aleatório do vale, da aba do chapéu. Esse vale representa os estados de menor energia. No momento em que a bolinha escolhe um ponto para parar, pronto, a simetria de rotação perfeita que existia no topo foi quebrada. E essa escolha de um ponto específico no vale tem uma consequência gigantesca. Ela significa que o campo que esse potencial descreve passa a ter um valor médio diferente de zero em todo o universo. É o que a gente chama tecnicamente de valor esperado do vácuo, ou VEV. E o que isso nos diz na prática? Que o vácuo não é um nada vazio. Ele tem uma estrutura, ele é preenchido por esse campo de fundo. Certo, a ideia da simetria quebrada é muito legal, mas e a massa dos bósons W e Z? Como isso se conecta? Bom, é exatamente aqui que o nosso protagonista entra em cena, o campo de Higgs. A proposta dos teóricos foi a de que existe um novo campo na natureza com exatamente as propriedades necessárias. Ele é um campo escalar, o tipo mais simples que pode existir. Ele permeia todo o espaço-tempo, está em todos os lugares. E, crucialmente, ele tem um potencial de energia com formato de chapéu mexicano, o que garante que ele tem um VEV diferente de zero. O mecanismo é bem engenhoso. Os bósons W e Z, que em princípio seriam sem massa, ao se propagarem por esse vácuo agora preenchido pelo campo de Higgs, interagem com ele. Nessa interação, eles acabam absorvendo certas propriedades, certos graus de liberdade, que vêm da quebra de simetria do campo de Higgs. Essa nova propriedade que eles adquirem se manifesta para nós, observadores, como massa. Já o fóton não passa por essa interação, e por isso continua viajando por aí sem massa alguma. E olha, este ponto é fundamental. O campo de Higgs não dá massa para ninguém, como se fosse uma coisa física que ele entrega. O que ele faz é alterar a própria estrutura do vácuo. A massa emerge como uma consequência da interação das partículas com esse novo estado do vácuo. É uma propriedade relacional. Claro, uma teoria tão revolucionária e elegante não serve de nada sem uma prova experimental. E encontrar essa prova se tornou uma verdadeira saga, um dos maiores empreendimentos científicos da história da humanidade, que culminou lá no Grande Colisor de Hadrons, o LHC. Pensa só, a ideia nasceu lá em 1964, e uma série de artigos teóricos seminais.
Mas da teoria até a confirmação levou quase meio século. Foram quase 50 anos de avanços tecnológicos para se construir uma máquina com energia suficiente para testar essa previsão. E, finalmente, no dia 4 de julho de 2012, o mundo da física teve o anúncio que tanto esperava. E o que eles descobriram? Uma partícula nova, que é exatamente a excitação quântica do campo de Higgs. É o que a gente hoje chama de bóson de Higgs. A massa medida foi de aproximadamente 125 gigaelectronvolts. Para se ter uma ideia, isso faz dela uma partícula bem pesada, cerca de 133 vezes mais massiva que um próton. Agora, é importante deixar claro que ninguém fotografou o bóson de Higgs. Ele é incrivelmente instável, decaindo quase que instantaneamente. O que os gigantescos detectores do LHC, o Atlas e o CMS, registraram foram os destroços desse decaimento. Eles viram coisas como um par de fótons de altíssima energia ou um conjunto de 4 leptons, que eram as assinaturas exatas que o modelo padrão previa para a desintegração de um bóson de Higgs. Certo. Então a partícula foi encontrada. Fim da história? Longe disso. Agora é crucial a gente ser bem preciso sobre o que o mecanismo de Higgs de fato explica. E talvez mais importante ainda, o que ele não explica. Então, vamos lá. O que o mecanismo explica? A origem da massa dos bósons W e Z e também dos férmions fundamentais, como elétrons e quarks. Perfeito. E o que ele não explica? Bom, a maior parte da massa da matéria comum, como a dos prótons e nêutrons, não vem daí, e sim da energia de ligação que une os quarks. Ele também não explica os valores específicos das massas, e muito menos os grandes mistérios cósmicos como matéria escura e energia escura. E essa distinção aqui é talvez a mais importante de todas. É preciso separar o campo da partícula. O campo de Higgs é a causa fundamental, onipresente, invisível que preenche o vácuo. O bóson de Higgs é a evidência, o efeito. É uma ondulação nesse campo, uma excitação que a gente consegue provocar e detectar nos aceleradores. É a prova de que o campo realmente existe. E isso nos leva à nossa reta final. Porque essa descoberta, longe de ser um ponto final, na verdade abriu um capítulo completamente novo e fascinante na física. Aquele valor específico da massa do bóson de Higgs, 125 GeV, não é um número qualquer. Quando os físicos colocam esse valor de volta nas equações, surge uma possibilidade surpreendente e até um pouco perturbadora sobre a própria natureza do nosso vácuo. A descoberta aguçou nossa atenção para algumas das maiores perguntas em aberto da física. Por exemplo, por que a massa do Higgs é tão leve em comparação com outras escalas de energia? E sobre a estabilidade do vácuo? Será que nosso universo está num estado que vai durar para sempre? Ou ele é apenas meta-estável, podendo um dia decair para um estado de menor energia? E claro, a pergunta de $1 milhão. O campo de Higgs é fundamental ou é só uma manifestação de uma teoria ainda mais profunda? E é com essa provocação que a gente termina. Em vez de ser a peça final que completa o quebra-cabeça do modelo padrão, o bóson de Higgs pode ser, na verdade, a nossa primeira pista concreta para uma realidade física muito mais grandiosa e que ainda está totalmente por ser descoberta.